Nós por Lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Olá, eu sou René Tavares, estou aqui convosco hoje no programa Nós por Lá, diretamente do meu estúdio em Lisboa. Como é que posso fazer um breve apanhado sobre a minha história? Eu sou de São Tomé, não é? Nasci em 83 no Hospital Agostinho Neto. Naquela altura era comum, era normal. Portanto, depois vivi entre cidade de São Tomé e a zona de Budbudo, que é onde tinha a minha avó, que é de onde eu tenho muitas lembranças de criança, realmente. Eu acho que era lá onde eu ia desenvolver todas essas minhas aptidões infantis ou da adolescência, com os meus primos, que concentravam-se todos lá, e os meus familiares todos portanto, viviam basicamente naquela parte de São Tomé. Aí perto do tribunal, na rua Samora Machel, com os meus irmãos, não é? Tive uma infância muito bonita, como todos os santomenses, acho eu, que naquela altura dava muita importância aos brinquedos feitos à mão, feitos por nós mesmos, não é? Muita brincadeira na rua, que é o que faz hoje falta, na verdade. Portanto, René Tavares de infância é um bocado disso. O gosto pela arte surge desde cedo, desde pequenino ainda, porque tinha muita curiosidade, na verdade, tinha vontade de fazer coisas diferentes, de desenhar, de criar coisas, de inventar coisas, de inventar histórias. Digamos que muitas vezes eu era visto como uma criança um bocado à parte, porque isolava-me muitas vezes para tentar criar coisas e brincava muitas vezes sozinho. Portanto, o gosto pela arte surge daí, surge nessa necessidade de criar coisas, não de investigar, mas de procurar mais coisas diferentes e coisas novas. E tinha uma paixão pelo desenho, pelo papel, pelos lápis, pelo carvão, né? Coisas que davam, pelo giz, coisas que davam de uma certa forma uma dimensão fora daquilo que era o todos os dias. Criar ideias, fazer das minhas ideias uma imagem, não é? Em papel ou em cartão. Portanto, recolhia muito cartão, recolhia muitos papéis na rua, muitas vezes. Quando digo na rua, para não ter uma ideia de que o rapazinho era maluco, que também passava muitas vezes. Quando digo na rua, eu vivia perto daí entre o Tribunal, Cinema, Marcelo Veiga.
portanto estamos a falar de um sítio com bastante casas institucionais, não é? Casas instituições. Eu lembro-me que havia os Correios, ainda há. Lembro-me que havia um sítio de informação que ainda há, acho que já não me lembro, que tinha muitos papéis, muitas máquinas de escrever. Era um sítio que mais adorava, porque eles no final do dia deitavam imenso papel fora, no caixote, que era só papel. Então eu ia recolher esses papéis muitas vezes para desenhar, porque não podia desenhar nos meus cadernos, porque era visto como se não estivesse a estudar, não é? Portanto, esses papéis todos eram papéis que eu aproveitava e desenhava e fazia com cola, fazia esculturas, fazia N coisas. Porque eu aos 15, 16 anos já estava a fazer coisas grandes, já tinha conhecido o Stanislau Neto, que está cá hoje, que foi meu professor de educação visual e que já ajudou naquela altura a afirmar mais essa ideia em mim, porque ele disse: tu tens talento, não desistes. Falando um bocadinho desse meu percurso artístico, ou seja, do percurso até chegar à vida artística, começamos a falar sobre a questão da minha infância, sobre a questão da minha, de onde eu frequentava. Portanto, depois passei, quando se calhar ganho mais noção das coisas, já estava no liceu, não é? Já frequentava, portanto, um curso de geometria descritiva, que era o único curso naquela altura, a única área de interesse, de estudo naquela altura em São Tomé, que estava muito mais próximo, ligado às artes. A ideia era fazer arquitetura, não é? A ideia era fazer arquitetura, porque era o que me aproximava mais da arte, digamos assim. Nunca pensei na minha cabeça vir a fazer curso de belas artes ou de desenho, não. Para mim já era aquilo que estava em mim, não tinha necessidade de fazer mais isto, não pensava nisto sequer, não tinha nada que me apelava a fazer um curso de belas artes, mas tinha a arte em mim, tinha vontade de fazer qualquer coisa ligada à arte, não é? E para um santomense, naquela altura, o mais próximo da arte que havia, mais claramente, era a arquitetura, portanto, que estava ligado à geometria descritiva que nós fazíamos tanto na área B. Mas depois a arte chega como? A arte chega quando descubro a Tia da Arte, na verdade. A Tia da Arte de João Carlos Silva, naquela altura, foi sem dúvida uma das melhores escolas que tive de vida e tanto de arte, não é? Porque é onde começo a explorar muita coisa, não só da minha pessoa, mas como também tenho contactos com o mundo, quando todo mundo que ia a São Tomé, de certa forma passava por ter de arte, porque era o único sítio onde tínhamos liberdade total para produzir coisas, para questionar, para experimentar, não é? Portanto, foi daí que eu cruzo-me com várias pessoas, com Adilson Castro, que foi quase como um irmão naquela altura para mim, o João Carlos Silva, que foi quase como um pai, não é? Neste processo todo. Cruzo-me com a Isaura Carvalho, que é a falecida esposa do João Carlos. Cruzo-me com outros colegas meus naquela altura, e depois fomos crescendo enquanto grupo, enquanto jovens, tanto criativos. Olavo Amado, o Kwame Souza, o Jean Castro, que hoje em dia fazem parte desse núcleo artístico de São Tomé e Príncipe. Portanto, esse núcleo veio dessa escola, veio da Tia da Arte. E nós não podemos nunca esquecer que a Tia da Arte foi o primeiro sítio que agregou totalmente ou que deu este tipo de ambiente, ou criou este tipo de ambiente, e fez com que a arte, hoje em São Tomé, tivesse uma outra vida, na verdade. Portanto, essas pessoas também fizeram parte de mim, fazem até hoje, e foi daí que comecei a fazer parte de alguns projetos criados pela SIAC, em que João Carlos Silva também era presidente, e fizemos a Bienal
a segunda Bienal de Arte e Cultura, em que eu já tinha algum atrevimento enquanto artista, até já tinha peças portanto, que eram vendidas e tudo, e foi daí que eu ganho a primeira bolsa para o Senegal, por ter sido considerado artista revelação numa das bienais pelos júris que foram escolhidos, júris internacionais, mais de alguns sandomenses, que foram selecionados para a Bienal, e pronto, daí começou a minha vida artística seriamente, vamos falar assim. Depois de ter da arte, depois da Bienal, depois da bolsa, pronto, a coisa continua como eu disse há pouco tempo, a coisa continua de forma séria. E eu não diria séria, mas ao mesmo tempo naquela altura era um bocado preocupante para mim, porque estamos a falar de um compromisso para a vida, não é? Foi na altura em que eu percebi que eu estava realmente num processo de vida, não num movimento, numa dinâmica simplesmente de jovem, de garoto, ou de amigos, pronto, ou de momento, não é? Quando deu-se a bolsa, quando se deu, quando a porta abre-se para mim, eu começo a pensar, uau, isto agora vai ser é sério, não é? Tanto, eu até lembro-me que depois no final eu já não queria ir. Quem me convenceu muito a ir foi a Isaura Carvalho. A Isaura Carvalho teve um papel muito fundamental nesse processo para mim. E pronto, os meus pais, que eles percebiam, o meu filho ia fazer um curso de Belas Artes, não garantia nada. Naquela altura os cursos eram coisas mais formatadas, não é? Mais convencionais, os cursos de Direito, os cursos de Economia, os cursos de Gestão, os cursos de, Administração Pública, coisas desse tipo. Ou não, mas pronto, mas um curso que valesse a pena para os nossos pais, não é? E quando chegou ao Senegal, começo a perceber outras coisas de mim mesmo, enquanto africano, enquanto santomense, que abrem também outras portas para perceber que a arte não é só aquela coisa de fazer uma obra pictórica ou fazer uma obra escultórica, não é? Fazer uma escultura ou uma pintura, portanto, não é preciso ir às escolas tantas, não é? Mas, portanto, a arte é toda uma conjuntura, um fator que nos leva a questionar, tanto, muito mais do que isso, o mundo inteiro, vamos falar assim. Tudo tem um toque de arte, não é? Desde a roupa que vestimos até a forma como nós estamos perante a vida. O processo artístico é um processo de busca de identidade própria, não é? E foi isso que no Senegal eu fiz enquanto artista. Fui buscar o Tiloli. Não sei se vocês sabem que o tema Tiloli foi criado no Senegal, precisamente porque essa identidade própria fez-me chegar ao ponto de ir buscar qualquer coisa de minha para investigar, enquanto artista, enquanto estudante de arte. E foi daí que tudo começou, enquanto investigação, enquanto teoria artística, enquanto filosofia de arte e de vida. E pronto, tem sido assim até então. O Tiloli é a minha opção porque faz parte de um bocado dessa identidade que eu acho que nós, os sandomenses, hoje nós temos, precisamente porque temos uma origem de mistura. O Tiloli é esta mistura. O Tiloli é uma peça que conta a história de França, que vem de Portugal, porque é escrita por um português que chega a São Tomé. Portanto, o Tiloli por si só é um fenómeno de mestiçagem bastante grande e interessante. Daí escolher o Tiloli para ser este ponto de partida do meu trabalho. E no final do curso, eu lembro-me que um dos meus professores disse-me: tudo bem, a gente já sabe que tu, em relação à pintura, tu já começas a ter um certo domínio. E em relação ao Tiloli, qual é o domínio que tens? Engraçado, porque o Tiloli é o meu tema, mas é o tema para chegar à pintura. Depois, agora, eu tinha que fazer o contrário. Ele disse: mas agora és tu que tens de dar o Tiloli qualquer coisa. O que ele me disse é como se tivesse começado um outro curso. No exame final, ele me diz isso
E parece que desde aí do final eu começo um outro curso. Era eu e o Tiroli, o que é que tem para dar o Tiroli? E começo um outro curso pessoal, basicamente assim, sem escola, vida mesmo, não é? Em que eu comprometo-me com o Tiroli, ou seja, não só a nível de pintura, mas eu quero conviver com eles, estar com eles, falar com eles, conhecê-los a todos, as pessoas que fazem o Tiroli, obviamente, saber as condições em que eles trabalham, saber como é que eles fazem isso, saber quem são as pessoas, o que é que eles fazem na vida sem ser Tiroli, na vida tanto cotidiana deles. Sem sair do Tiroli e saindo dele ao mesmo tempo, eu falo sobre a migração no meu último projeto, migrações e coisas. Migrações e coisas porque quais são essas coisas? Eu falo de migrações, mas falo de migrações baseado no Tiroli, porque o Tiroli por si só é um tema migratório, é um elemento migratório, não é? Que ele vem de outros sítios para chegar a Santo Tomé e sai de Santo Tomé para outros sítios através de mim, através de Kwame Souto, através do Olavo, através do Jana, através do Malé, através do Ismael. Portanto, é um elemento migratório. E a migração hoje é uma das melhores riquezas que nós temos no mundo inteiro. Muita gente não concorda, mas é o elemento fundamental para a felicidade mesmo da raça humana. E falo de migrações e vou buscar outros assuntos também das migrações, mas o Tiroli é que me trouxe para falar de migrações. Portanto, vou beber o Tiroli para falar sobre outras coisas. Portanto, é esta ponte que eu quero ser do Tiroli. Eu acho que é esta ponte que eu estou a fazer, que estou a oferecer ao Tiroli, para que a riqueza do Tiroli se mantenha sempre ele presente e mais forte, não só para mim, mas como para os outros que mexem com o Tiroli, que fazem o Tiroli, que adoram e que gostam do Tiroli, que respeitam o Tiroli, não é? Eu tenho estado a contaminar pessoas com Tiroli, como se fosse um vírus, a falar assim. Mas eu explico porque não é uma coisa má. Ninguém conhece Santo Tomé muitas vezes, para sítios onde eu vou, ou ninguém conhecia antes de chegar. E é complicado depois chegar com assim, mesmo no Senegal, quando eu fiz o curso, senegaleses não conheciam sequer Santo Tomé, não conheciam Tiroli de lado nenhum. Portanto, as pessoas que nem sabem falar Tiroli, e eu já levei o Tiroli para vários sítios, Tiroli em modo projetos, já esteve em França, no Senegal comigo, já esteve em França em várias exposições. Ultimamente esteve em França numa grande exposição, numa grande feira da arte contemporânea em que eu participei com um projeto que chama-se Tiroli Family, a família do Tiroli, que feito em 2011, só para vocês terem uma noção. Foi em 2018, mas o projeto foi feito em 2011. Tiroli já foi à China, Tiroli já esteve no Mali, Suazilândia, já teve. E esses projetos todos eu tenho, porque surgiu esse tal projeto de Tiroli, contaminação no Tiroli, em que eu faço o seguinte, em que eu levo a máscara do Tiroli para todos os sítios onde eu vou. Parece que não, mas a máscara em rede do Tiroli com aqueles olhos brancos e tanto em pretos, numa cara, dá uma dimensão 3D quase. Então, em todos os sítios onde eu vou, para residências artísticas, para exposições, em viagens pessoais, férias, todos os sítios onde eu vou, eu levo a minha máscara Tiroli. Então, explico o que é Tiroli. Portanto, o Tiroli eu acho que já chegou a um patamar de reconhecimento mais internacional, que infelizmente não é feito tanto em casa. E que, ultimamente, eu acho que é preciso termos, portanto, fincarmos, não é? Ou solidificarmos, ficarmos mais sólidos para que esse reconhecimento leve a Tiroli ao património imaterial da humanidade. É esse o objetivo, é esse, digamos, o papel que tem que ser exercido por cada um de nós, na verdade. Eu tento fazer a minha parte, simplesmente. Aquela questão que um dos meus professores me fez, não é? Que é que eu dou ao Tiroli, obrigou-me a chegar perto das pessoas do Tiroli. Eu comecei a ter uma relação muito forte com o Tiroli Caixão Grande, que conhecia bem o Gabriel da Aliança Francesa, acho que vocês devem conhecer também, que era presidente, ou ainda é, não sei, do Tiroli de Caixão Grande, que abriu-me a porta para poder explorar
tanto à volta do que é o Tiroli de Caixão Grande, desde o que eles usavam, roupas, e ficavam disponíveis para mim para fazer projetos pontuais que eu precisava de fazer, mesmo a nível de fotografia, a nível de performance. Convidava as pessoas estrangeiras, todas amigas que iam a Santo Tomé para ver o Tiroli, sob comissão e para apoiar o grupo de uma certa forma. Portanto, esta parte, este convívio com o Tiroli começou a crescer aí. Tinha uma relação muito próxima também com o Tiroli de Formigueira da Boa Morte, através das atividades que faziam na Teia de Arte, porque eles são apadrinhados, desde sempre foram apadrinhados pelo João Carlos Silva, pela Teia de Arte. Cada vez que tínhamos um evento, eles estavam lá, portanto, a pessoa de Metaba, a pessoa do Nelson falecido, e pessoas que são amigas, tornam-se amigas, não é? Portanto, dizer que eu fiz um projeto que agora vai estar, foi selecionado para a Bienal de Mali, Rencontre de Bamako, que é simplesmente um dos eventos mais importantes no mundo da fotografia, do mundo, vamos falar assim, porque é muito conhecido, é muito respeitado pelo mundo inteiro, e tenho que confessar que ganho uma certa dimensão enquanto artista por passar por Rencontre de Bamako, que é uma coisa muito importante mesmo, e sinto-me bastante orgulhoso e sinto que o resultado desta relação está a ser ela vista através desse projeto que fiz em 2014, 2013, já não me lembro, que chama-se Two Lives, Duas Vidas, que é uma superposição simplesmente de duas imagens de uma pessoa de Tiroli, mascarada de Tiroli, ou encenada, ou seja, vestida de Tiroli, e outra fotografia dessa mesma pessoa na sua vida real. Portanto, acaba por ser um confronto entre o teatro e a vida, ou a vida e o teatro. Portanto, vamos falar assim, o príncipe de Caixão Grande é polícia de trânsito na vida real. Tanto ele fardado de trânsito e ele como príncipe. Portanto, está aí um confronto entre a vida e a teatralidade da própria vida, que é interessante, não é? Estou muito contente, já participei em feiras internacionais, bienais internacionais, já estive já tivemos na Bienal de Veneza, juntamente com um projeto que fiz com o Kwame, também é importante, mas sinto-me mesmo muito orgulhoso e mesmo muito tocado por ter sido selecionado para a Bienal de Bamako, que eu acho que faz sentido para mim enquanto africano, enquanto santomense, ir com Tiroli, enquanto africano, participar na Bienal de Bamako para dizer ao mundo, uau, lá está, eu cheguei a este ponto através de uma investigação sobre São Tomé. Portanto, eu acho que é uma realização bastante a nível muito alto para mim, e tenho que agradecer a todas as pessoas que fizeram parte disto. Nos últimos anos da pandemia andei a produzir bastante também, é verdade, tenho que dizer isso. E fui selecionado também para o Prémio Norval Foundation, que é uma instituição sul-africana para a arte contemporânea africana, que seleciona os artistas, pronto, com projetos pontuais. Estamos a falar de obras de arte, não é? Pintura ou escultura. Nesse caso foi pintura. Participei num grupo de 200 artistas que foram selecionados 220, e eu fiquei no meio dos 20, e agora para o mês que vem vai selecionar, portanto, selecionaram mais dos 20, selecionaram 5, eu fiquei no meio dos 5, que é uma coisa que para mim é fabulosa, não é? Dá vontade de trabalhar mais, dá vontade de acreditar muito mais, dá vontade de explodir mais quando estou aqui no meu estúdio, de explodir mais a nível de produção, a nível mesmo de questionamento, a nível de formação de ideias, não é? Eu acho que é uma vitória enorme.
Mais vitória ainda porque eu falo sobre, é um tema que está relacionado com São Tomé diretamente, que eu chamo narrativas de povos do Sul, que é uma imagem que me veio à cabeça sobre os nossos costumes do dia a dia em São Tomé. Essas imagens ainda estão presentes em mim, não é? e vão estar sempre. Chama-se Soia Dona Mu, que é um conjunto de pessoas a ouvirem histórias de uma mais velha, digamos assim, de uma pessoa do mesmo familiar, com mais idade, não é? É tão nós, não é? É tão santomense, é tão africano. E esse quadro foi selecionado. E é interessante que pronto, desde o tema até a composição pictórica e o momento em que eu pintei, tudo isso comunica muito comigo. As pessoas que me conhecem e sabem o esforço, sabem todo esse trabalho que está a ser feito, apreciam e dão muito valor, dão muita força. Encostado enquanto dirigentes, não tenho grande coisa para dizer. Eu acho que não sou só eu, é no geral, não é? Estamos a falar de um país que não reconhece muito esta área cultural ou a área, digamos, de desenvolvimento social, que é a cultura. É um país que está muito distante de perceber os valores que a cultura tem para favorecer mesmo as questões turísticas, as questões de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual. Eu também não sou a pessoa certa para falar sobre estes assuntos, porque eu não virei as costas, mas opto por ter uma vida muito mais produtiva, vindo da minha própria capacidade de ir à busca das coisas, não é? E sempre foi assim. Eu não posso estar a lutar com alguém que não conhece aquilo tantas causas da minha luta. O incentivo poderia ser grande se houvesse valor. Eu acho que desde a questão de valorizar a arte e perceber a dimensão em que os artistas santomenses estão a ganhar, se calhar seria diferente, não é? Portanto, estamos a falar de quase 20 anos de processo artístico em que nunca fui representar oficialmente em lado nenhum. Portanto, estamos a falar, por exemplo, Expo Dubai, por exemplo, agora que está a acontecer, que é uma coisa super importante, portanto, a Expo Dubai. Portugal enviou, que eu conheço, enviou 4 artistas, até desde artesãos até artistas mesmo consagrados, para representar o pavilhão português. Isso depende muito de como é que São Tomé olha para a cultura. Olha para a cultura como bonecos de madeira, olha para a cultura como umas coisinhas dali, umas coisinhas de palha de milho, umas coisinhas de... Tanto, obviamente, que o artista que está a ser visto pelo canal internacional, é quase como se já tivesse feito a sua vida, né? Parece um confronto entre Estado e o artista, entre Estado e a arte, Estado e a cultura. Parece que temos aqui, parece que estamos a falar de nós, pessoalmente, quando falamos da cultura. Não é isso. Eu lembro perfeitamente bem que o João Carlos Silva, para fazer a cultura, era o João Carlos Silva e não era a cultura. Na hora que ele estava a fazer a cultura, todo mundo olhava para ele como quem está a enriquecer através da cultura. Não. É como se a cultura não estivesse a enriquecer. É como se o país não tivesse a enriquecer, é como se tivesse a enriquecer o João Carlos Silva, que tivesse a enriquecer. É assim que os olhares caem sobre os artistas. Portanto, obviamente que não há nenhum incentivo quando alguém olha para quem faz cultura como o seu concorrente direto. É um bocado isso. Há apoio para a cultura, só que não há pessoas com interesse para este tipo de coisas em São Tomé. Pronto. E não há máquina funcional para isso. Só olham para a política, só olham para coisas que poucas pessoas tocam. A hora que a cultura, todo mundo toca. Está a perceber? Todo mundo toca a cultura. Portanto, eu acho que é uma situação bastante delicada, vindo de mim, que não sou nada crítico a essas coisas, porque vivo a minha vida tranquilamente, sem falar da política. E nem quero muito falar, não chega a ser uma coisa triste e pronto, e que já é visível para todo mundo, não é?
conselho que dou aos jovens, tendo em conta esta situação toda digamos, de desvalor e de dificuldade extrema que nós temos sobre valorizar a cultura, é que eles tenham paciência e que não desistam nunca daquilo que eles querem fazer. Em paralelo, façam outras coisas, não é? Que possa dar algum sustento, porque falar da arte é falar sobre tempo. Ser artista é uma questão de tempo, não é uma questão não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Estamos a falar de uma atividade que muitas vezes é uma atividade pobre, mas ao mesmo tempo é muito rica a nível de materiais, muito cara a nível de materiais. Pobre porque não se vê resultados tão fáceis e muitas vezes uma pessoa vive nisto sem saber até quando é que vai explodir, digamos assim. E nesse tempo todo, nesse compasso de tempo, as pessoas desistem. O conselho que eu dou é que não desistam, é que consigam fazer, portanto, alternadamente outras coisas e que tenham foco naquilo que querem ser enquanto artistas, para cada vez que consigam desenvolver pouco a pouco as suas preocupações, que venham sempre, que voltem sempre, digamos, com toda a força e com toda a vontade do mundo, para que essa parte não morra, não é? E pronto, e outro conselho mais é que aproveitem tudo que existe em São Tomé, a nível de materiais, a nível de coisas mesmo da terra, para poder, porque também a grande dificuldade são os materiais, mas há a possibilidade de fazer muitas coisas em São Tomé. Não tem mensagem final, a mensagem final é que estamos aqui, estamos juntos, que podem contar comigo para representar sempre São Tomé através dos meus próprios projetos. E pronto, um abraço a todos que tenham acompanhado esse processo todo, e um obrigado grande à malta do Tiroli, que tem me ajudado muito a frequentar os seus próprios espaços, e buscar mais materiais para trabalhar e para chegar ao ponto onde eu tenho chegado, e as portas abertas todas que eles deixaram para mim, para cada vez que eu tenho um projeto, contar com eles. Portanto, um abraço aos colegas, amigos, a todos. Obrigado. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.